Esse período de Copa do Mundo está ótimo para circular, para ver gente e para deixar que as pessoas vejam você. Não é por coincidência que eu saí da minha zona de conforto, de ficar naquele quadradinho no canto e vim aqui nessa tela um pouco maior comparada aos outros meses, porque nós já passamos da data dos casais, o dia dos namorados e também da data dos solteiros, o dia do Santo Antônio. E agora, para o próximo mês, vamos conferir como está a lunação de Gêmeos. Eu já dei o spoiler de que é um período que está muito bom para a gente circular. Só que se você já me acompanha aqui, sabe que eu prefiro, ao invés de compartilhar, de falar do mapa da alunação a partir do mapa astral que todo mundo conhece, eu prefiro usar as mesmas informações para falar na forma da tabela colorida. Todas as informações daquele mapa astral do início da alunação de Gêmeos, que corre dia 14 de junho de 26, às 11h54 da noite, praticamente dia 15 de junho, aquelas informações eu coloco nessa tabela, que eu acho mais fácil de entender. São 4 cores organizadas em 2 pares: cinza e vermelho, que se complementam, azul e marrom, que também se complementam. Então, o que nós sabemos aqui? Você vai entender porque tá bom de circular nos próximos dias, mas não deve ser considerado como o que for rolar nas próximas semanas. Não dá para criar um grande entusiasmo, porque tá tudo muito provisório. E eu coloquei aqui Hermes, né, ou Mercúrio, que é o regente, é quem manda em Gêmeos, que já está na sua zona de sombra. Tem vídeo no canal falando sobre o que significa essa zona de sombra. Está relacionado ao Mercúrio retrógrado, que vai acontecer lá no dia 29 de junho, ainda dentro da lunação de Gêmeos. Sobre lunação, também tem vídeo no canal. Vou colocar os links aqui na descrição para ficar mais fácil de complementar o entendimento, caso você ainda não esteja com o hábito de lidar com essa nomenclatura. Mas olha que interessante que está essa alunação de Gêmeos. Toda lua nova, a lunação começa com a lua nova, e a lua nova em Gêmeos é quando Sol e Lua encontram-se no mesmo ângulo e no mesmo grau de Gêmeos no mapa, lá no céu. Dessa vez vão se encontrar no grau 24. Então, se você tem algum elemento do seu mapa natal bem próximo a 24 graus, essa lunação vai falar diretamente com você. Se não, o convite do céu para nós é que a gente olhe o que nós temos a 24 graus de Gêmeos, que vale a pena a gente plantar algo. Não quer dizer que a colheita vai ser imediata. Se você olha a natureza, você bota semente num determinado período e depois existe todo um tempo até você colher os frutos. E nem toda semente que é plantada é colhida, mas aqui o solo que está fértil é o da casa onde você tem 24 graus de Gêmeos. Como que essa alunação está conversando? Primeiro detalhe que a gente sempre procura ver, eu já mencionei aqui que quem manda em Gêmeos é Mercúrio, e Mercúrio está em Câncer. Quem manda em Câncer? A Lua. Então, nessa alunação aqui, as emoções, apesar de Mercúrio ser
um elemento, um bem racional, mental, e Gêmeos ser do elemento ar, que também é mental, aqui, por estar com essa recepção mútua, eu diria que as comunicações e a nossa atenção racional vai estar muito voltada para o nosso lado emocional. E tem uma característica da lua em Gêmeos que é falar para compreender aquilo que sente. Então, pode ser que nós, nesse período, a gente esteja com uma necessidade maior de falar o que sente, de falar o que está vivendo, como que arando o terreno para a próxima alunação. Isso vai ser uma característica que vai estar reinando para todo mundo. Então, se de repente você sentir vontade de desabafar ou de conversar sobre o que você sente, pode ser muito interessante você organizar as ideias antes de falar com as pessoas, porque elas também estarão com vontade de falar aquilo que elas estão passando, aquilo que elas estão sentindo. E como esta fala é uma elaboração, uma preparação de terreno para algo futuro, não considere as conversas de agora como conversas definitivas. Se você acompanhou uma série de shorts que eu fiz, eu alertei para quem fosse tomar um novo passo no dia 12 de junho, que antecipasse isso para não correr o risco de depois ter que rever a decisão. Se você não fez isso antes, se você deixou para decidir ou para formalizar algo lá para o dia 12 de junho, ou está pensando em formalizar algo agora, lembre-se que, a não ser que você tenha nascido com Mercúrio retrógrado, lembre-se, e a outra pessoa também, né? Não é só você, a outra pessoa também. Lembre-se que agora Mercúrio já está na zona de sombra. Então, decisões definitivas, decisões maduras, provavelmente lá por agosto, setembro, que elas vão ser formalizadas, serão materializadas, porque tá muito forte essa questão de conversar. Mesmo é um conflito. Você sente e você quer racionalizar, mas o sentir vai estar mais forte. E a forma que eu vejo de conciliar essas duas forças é falar sobre o que se sente, né? Dentro dessa mesma linha aqui, com quem mais que a alunação está falando? Ela também está em conflito com Marte, que são as nossas iniciativas. Marte em Touro é muito detalhista, é muito um passo depois do outro, né? De uma forma lenta. E isso também atrapalha que se coloque em ordem as emoções, porque é possível que se fique ruminando muito aquilo que está dentro da gente e que não se consiga expressar do jeito que gostaria, dando mais uma ênfase para a questão provisória de tudo que for conversado no período dessa alunação. Tá muito bom para conversar, mas entenda a conversa como uma elaboração conjunta de algo que se sente, de algo que se está passando. Junto com tudo isso, quem nós temos aqui também? Júpiter, que expande tudo. Então, quem estiver amando, quem estiver feliz, vai estar muito feliz, vai estar muito apaixonado, vai estar tudo funcionando e fluindo bem. Já quem estiver triste, quem não estiver internamente organizando as emoções, quem as emoções não estão organizadas, isso vai ficar evidente.
porque Júpiter já saiu aqui. Opa, esqueci de pintar o início aqui do Júpiter um pouco já em Leão, mas os dois primeiros graus aqui de Leão. Mas Júpiter já está expandindo, né, nos graus finais de Câncer, ou seja, tudo que se evitou viver, tudo que se evitou sentir nos últimos 12 meses, quando Júpiter esteve em Câncer, porque ele fica mais ou menos um ano em cada signo, agora é o momento final. Então, para quem não se elaborou durante o ano, vai estar mais forte essa questão de conseguir entender o que está sentindo e o que está vivendo. E essa expansão, ela conversa também de uma forma desafiadora com Saturno aqui em Áries, que é aquela que dá um freio, né? Se eventualmente não se fala, se explode falando, se consegue pensar antes de demonstrar ou antes de se desequilibrar emocionalmente, parte é porque Marte está nos freando, querendo que a gente veja os detalhes e nos tornando mais parados mesmo, mais lentos. Parte é porque Saturno está nos dando uma maturidade para lidar com a situação. Nós temos também aqui, junto, conversando diretamente com essa alunação, Quiron, que está se despedindo de Ares. Então, se nos últimos anos você tinha uma questão ou você se deu conta de algo relacionado à sua forma de se expressar no mundo, à sua forma de tomar iniciativas, essa alunação vai ser mais uma oportunidade, um período final, né, de 29 graus e 48 minutos. Kiron depois vai voltar para esse grau, mas é a primeira possibilidade que a gente tem de fechar com chave de ouro qualquer questão mal resolvida que se tem em relação a tomar as iniciativas e de se mostrar para o mundo do jeito que se é. A alunação também está conversando diretamente com Lilith em Sagitário, o que faz com que a gente não faça questão de se aprofundar muito naquilo que a gente vai conversar. A ideia mais é conseguir se desafogar, conseguir ficar bem internamente ou ficar minimamente em equilíbrio para poder passar para a próxima fase, para a próxima alunação. E que a próxima alunação, o Júpiter já vai estar em Leão, a gente já vai estar numa forma muito mais de se mostrar para o mundo, vai estar muito mais propício para conseguir fazer o que a gente quer. E quem tiver passado bem por esse mês, conseguido colocar as emoções organizadas, partir do próximo mês, partir o próximo ano todo, vai conseguir ficar no lado luz, digamos assim, do signo de Leão, que é o brilho, que é poder ser exemplo para as outras pessoas. Quem tentar pular essa fase aqui de colocar as emoções, de conversar, uma DR de repente, mas não com a ideia de ser algo definitivo, com a ideia de ser algo construído. Quem conseguir fazer isso esse mês vai se dar melhor. Quem não conseguir, a partir do mês que vem, pode ser que fique sempre se sentindo na sombra dos outros, ou ficar dependendo dos outros para sentir que está pertencendo, que está
fazendo parte ali do grupo. Mas isso é um assunto para a próxima alunação. O que eu quero chamar a atenção é que Vênus, que é aquele elemento que fala dos nossos valores, tanto financeiros quanto valores sentimentais, entrou em Leão. E em Leão, ela pede que a gente não fique em casa, que a gente vá para o palco e se mostre. Por isso que eu brinquei no início do vídeo que eu tinha começado com uma tela um pouco maior e agora vale a pena, ela vai ficar todo esse mês de junho aqui, esse período da Copa, ela vai passar por Leão. Ainda tem um resquício dela em Câncer, mas durante a Copa vai ficar 100% em Leão e é um período ótimo para se divertir, para pensar em projetos. Então, por exemplo, se você não gosta de futebol e não está querendo ir para um lugar movimentado, de repente você pode usar o período de folga do jogo do Brasil para pensar, para planejar a sua vida, para trabalhar em projetos, para brincar com seus filhos, para se divertir de qualquer outra forma. Isso é muito positivo durante esse período. É um período muito divertido, muito leve, muito vibrante, muito bom para conversar e para se inteirar, ver e ser visto com as pessoas. E é claro, se você sabe onde está Leão no seu mapa natal, vale a pena conferir, porque é ali que tem uma probabilidade maior de você se destacar e de você se divertir. Junto com essa Vênus em Leão, que olha aqui, ela pega uma parte da alunação também, mas não a parte da alunação que está em Gêmeos, já que está em Câncer. Porque lembra, o elemento nunca é no ângulo certo em que está o elemento, ele pega alguns ângulos antes e uns ângulos depois. Nesse caso aqui, pega todo o final de Gêmeos e o iniciozinho de Câncer. Esse iniciozinho de Câncer conflita um pouco com a Vênus em Leão, conflita também com Urano, que já está em Gêmeos, e aí lembrando, onde está Urano, nós não conseguimos prever o que vai acontecer. Mas esse Gêmeos aqui em Urano, ele está conversando diretamente com o nodo em Peixes. Olha aqui, os dois estão a 2 graus. Isso significa que esse desafio aqui, ele precisa acontecer, né? Os nodos falam de destino, falam daquilo que a gente precisa aprender. E eu tô tendo conversas com pessoas bem diferentes sobre assuntos que para mim são muito usuais e que eu vejo que é um mundo que as pessoas não conhecem. Então eu tô sentindo muito essa conjunção aqui de Gêmeos com Peixes e o fato de eu conversar sobre questões relacionadas à espiritualidade, às vezes relacionada à astrologia, às vezes relacionada à radiestesia, isso acaba fazendo com que eu sinta que eu estou fazendo diferença na vida das pessoas, sinto aumentar meu brilho. Eu estou vivendo muito nesses últimos dias, inclusive nesse final de semana, essa questão aqui. E é claro, pode ser que tudo que eu conversei não necessariamente tenha convencido as pessoas. E aí entra aqui quem que está falando também com esse Urano e com esse nodo, o Netuno em Áries. E Netuno é aquilo que a gente não vê direito, é aquela neblina. A gente acha que sabe para onde está indo, a gente acha que sabe o que está vendo ou o que está acontecendo, e Netuno acaba te dando uma névoa e a gente não está vendo na verdade. Esse Netuno também conversa com os graus finais aqui de influência da alunação.
Então, pode ser que tudo que a gente converse, principalmente quando esteja relacionado às emoções, que depois a gente descubra que não era bem assim, reforçando aquela ideia inicial que eu falei de que as conversas serão importantes durante esse mês, as conversas e relações desse período são muito favoráveis para ver e ser vistos, para pensar e repensar o que se sente, as emoções, eventualmente até câncer, em muitas situações, fala sobre passado. Então, as nossas raízes, questões da infância, tudo isso tá muito bom para ver. Quem quiser uma terapia breve nesse período vai estar bastante favorável. E quem conversa com esse Netuno, conversa com essa Vênus e conversa com o finalzinho da alunação e com Saturno, nosso amigo Plutão, que já está num período de revisão. Inclusive, eu mudei esse mês a tabela para ficar mais fácil. Quem está retrogradando, quem está revisando, e pintei aqui, ó, o nome do elemento. Continuo botando o R de retrogradação, mas agora pintei aqui para ficar mais fácil de ver. Se você quiser comentar aqui embaixo para dizer se ficou mais fácil de ver, eu agradeço. Essa lua nova aqui em Gêmeos, ela tem essa característica, o mapa dessa lua nova, que tem que ser lido com qualquer outra interpretação do período da lunação. A ideia central é essa. Isso vendo apenas as cores. Eu entendo que seja muito mais fácil do que ver o desenho. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, desse lado do Mercúrio, tá o mapa da lua nova. E quem quiser ver o mapa da lua cheia, é esse outro desenho aqui. Eu só faço a tabela colorida da lua nova, porque a minha ideia quando eu falo de astrologia, é a partir daquilo que você quer viver, ou a partir daquilo que está te incomodando, nós procuramos a resposta. Eu não gosto da ideia, isso quando eu fazia leituras, quando eu contratava mais seguido outros astrólogos para conferir o que eu tinha visto no mapa, eu senti que muitas vezes a leitura dizendo o que ia acontecer na minha vida acabava mais atrapalhando do que ajudando, porque saber que vai acontecer alguma coisa pode ou nos dar um certo sossego, e aí nós deixamos de fazer a nossa parte, como também pode acontecer de ficar com medo. E aí, deixa de viver algumas coisas com medo que algo aconteça e no final aquilo acaba não acontecendo. Então, eu prefiro usar a astrologia para explicar aquilo que a pessoa não compreendeu ou então para indicar ferramentas que ajudem a pessoa a conseguir identificar o que ela ainda não viveu em decorrência do ambiente que ela vive ou das pessoas com que convive. Porque tem muita gente que nasce com um dom, passa a vida inteira e não descobre como é esse dom. Por quê? Porque a educação não valorizava aquilo ou porque ali naquele contexto nem sabia que determinada característica podia ser um dom. E um mapa natal, a leitura estratégica do mapa, que é um dos serviços que eu ofereço, tem essa finalidade: mostrar três ferramentas que a pessoa tem e com isso ela consegue se desenvolver melhor na direção do que quer viver.
Mas isso é um assunto que está em outros vídeos aqui do canal. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Qualquer dúvida ou comentário que você tenha, escreva aqui embaixo. Eu procuro ler todos e responder sempre que possível. E te convido para assinar o canal, para seguir vendo as outras análises e os outros vídeos que eu tenho aqui no canal Mais Que Espelhos. Te aguardo no próximo vídeo.